Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru. Começa agora mais uma entrevista com os candidatos a prefeito da nossa cidade, a sua chance de conhecer as propostas e o que pensa cada um deles. Hoje nós conversamos por 15 minutos com o Dr. Raul, candidato a prefeito pela coligação Um Novo Olhar por Bauru, formada pelos partidos Podemos e PL. Dr. Raul, seja bem-vindo e muito obrigada pela disponibilidade em aceitar o nosso convite. Nós é que agradecemos e fiquei muito contente em rever alguns amigos aqui na TV hoje. Então vamos começar a conversar e eu vou começar a cronometrar agora. Bom, Dr. Raul, essa é a sua terceira candidatura a prefeito da cidade. Em uma entrevista recente sua, o senhor comentou que uma das grandes diferenças deste ano é o olhar à questão social que a sua vice-candidata, a Graziela Galvão, trouxe à chapa. Então, quais aspectos sociais da cidade têm chamado a sua atenção e que propostas o senhor tem previstas para atender essas demandas? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Quando você olha no site da prefeitura, entrou dentro do orçamento municipal 4 milhões de reais para essa parte social, pelo governo federal. A Graziela me fez um levantamento que, durante o governo Suelen Rosim, aumentou em 26 mil pessoas na linha de pobreza. São aquelas pessoas que vivem com menos de 212 reais. É um negócio assim que beira até o ridículo, né? E o município, aí eu perguntei para ela assim, mas por que essas pessoas não estão recebendo os benefícios sociais do governo federal? Porque não fizeram o cadastramento dessas pessoas, né, num simples computador, de mandar lá para o governo, para que elas possam estar recebendo esses benefícios. Só para você ter uma ideia, se você multiplicar essas 26 mil pessoas pelo valor de um Bolsa Família, por exemplo, nós não estaríamos falando de 4 milhões de reais que entrou dentro dos cofres municipais, para essa parte social. Nós estaríamos falando em 17 milhões de reais. Então, além do dinheiro entrar e beneficiar essas famílias, ele também vai circular dentro do comércio local, né? Dentro da sociedade local. Então, isso que enriquece não só a barriga dessas pessoas que vão sobreviver com esse dinheiro, mas também cria toda uma logística, alimenta toda uma logística de comércio, de mercados, da parte mais social mesmo, né, que essas pessoas necessitam, às vezes, de uma pequena verba dessa para comprar, às vezes, coisas bem básicas, como 1 quilo de arroz, 1 quilo de sal. Então, isso é muito importante, né? Quando você tem uma pessoa com esse olhar social e nos traz esse tipo de informação. Uma outra coisa que ela me trouxe outro dia foi em relação às drogas, né? E eu tive isso, inclusive, um dos programas nossos já foram gravados exatamente relacionado a essa parte das drogas. Uma usuária de droga ali na Praça Rui Barbosa nos disse o seguinte: eu quero sair disso, mas não tem uma clínica feminina aqui na cidade de Bauru. Então são situações que a gente desconhece, né? Você tem algumas entidades que fazem esse papel social em relação aos usuários de drogas, mas a maior parte delas está relacionada com o público masculino usuário. E aumentou muito, né, o público feminino que vem usando drogas hoje em dia. E a gente tem esse depoimento gravado, onde a pessoa pede socorro em relação a gente ter aí uma clínica especializada para o público feminino. Recentemente, o senhor também comentou que nessa sua campanha são duas as principais demandas que têm chegado ao senhor por meio da população. E elas são basicamente água e saúde. Então vamos começar falando de água. No seu plano de governo, há a proposta de implementar o plano diretor de águas. Então, como o senhor faria isso e quais outras propostas também traz agora para garantir o abastecimento de água na cidade? Na verdade, o plano diretor de águas ele já existe, né? Há um certo tempo. Foi aprovado aqui na Câmara Municipal. Esse plano diretor de águas tinha um cronograma a ser cumprido e os governos foram muito morosos em relação ao cumprimento do plano diretor de água. Como, por exemplo, colher água, né? Captar água pelo menos a 22, 23 quilômetros abaixo de onde é captado hoje, para você ter mais afluentes, poder trazer um pouco mais de volume de água sem prejudicar o meio ambiente. Essa é uma das propostas que ninguém até agora fez isso. Uma outra coisa importante é o desassoreamento da lagoa de captação. A lagoa não é limpa nesses últimos 4 anos. Está lá, assoreada totalmente, que chove, traz detritos, traz areia. Então, hoje quando você fala em a lagoa está com 2,35 metros de água, é uma mentira deslavada, né? Porque é só onde tem o bico da bomba ali para captar água. A lagoa mesmo em si não tem reservação nenhuma. Então, uma coisa importante a ser feita é o desassoreamento contínuo. Cidades como São José do Rio Preto, por exemplo,
eles têm uma draga funcionando o tempo inteiro, todos os dias da semana. E retira da lagoa lá 4 toneladas de lixo, detritos, aguapé, garrafas PETs, todos os dias. Aqui em Bauru só foram pensar nisso agora, né, que está todo mundo tendo essa necessidade de água. Uma outra coisa importante também que está no nosso plano é você ter uma maior reservação. Você pega bairros como, por exemplo, Jardim Bela Vista. A caixa d'água do Jardim Bela Vista, na Carlos Marx, praticamente é a mesma de quando eu era criancinha. Fiz ontem 63 anos de idade. A mesma caixa d'água, o mesmo reservatório. O Parque São Geraldo tem uma caixa d'água lá de mais de 50 anos. O Colina, a caixa d'água tem mais de 20. E o bairro ao redor cresceu. Então está havendo uma desconexão entre o que é consumido com aquilo que tem de reservação. Aqui no município de Bauru hoje, o DAI consegue reservar apenas 51% da sua água, que ele trata para reservar para depois distribuir. Outra coisa importante é que você não tem os reservatórios elevados em quantidade suficiente para não ter que ficar jogando água sob pressão nos canos, porque rompe. Né? Se você joga uma pressão muito alta nos canos, ele rompe. O DAI também recebe em torno de 84 pedidos de ligação de água por dia. Nós temos que aumentar a velocidade de resolução dessas situações. Então, romper um cano, não importa que ele tenha apenas 3/4 de polegada, o importante é que ele seja atendido, né, e resolvido de forma rápida, para você não perder a água que está ali e ficar circulando no sistema. Então, são situações que são importantíssimas. A outra é você reservar o dinheiro para poder fazer poços nas regiões onde não tem poços artesianos. Por exemplo, essa gastança que está hoje com caminhões-pipas aí por toda a cidade, são 7,5 milhões de reais. Esse dinheiro é suficiente para abrir 4 poços artesianos. Então acho que é um dinheiro jogado fora, porque não fizeram a lição de casa na hora que tinha que ser feito. Agora, partindo para a segunda grande demanda, que é a saúde, o senhor tem a ideia de criar o Hospital da Criança e o Hospital do Idoso. Então, como o senhor viabilizaria essas propostas e como poderiam ajudar a população nesse atendimento da saúde? Vamos começar pelo Hospital da Criança. O Hospital da Criança hoje é uma necessidade básica, importantíssima na cidade de Bauru. Se uma criança hoje bater a cabeça na cidade, tiver um rompimento da calota craniana, tiver uma hemorragia cerebral, eles vão encaminhar essa criança para uma cidade para fora da cidade. É inadmissível uma cidade que é polo, como Bauru, ter que encaminhar uma criança para fora de Bauru numa situação dessa. E hoje os 2 atendimentos que existem na cidade hoje estão lá no UPA do Meridota, está lá no Redentor, Gás do Redentor, e a outra está no Bela Vista. São só os 2 locais que atendem crianças. Imagina só os bairros que não estão equidistantes. Fica muito difícil para as mães levarem as crianças nesses pontos. E outra coisa também importante, não é só urgência e emergência. Nós temos que ter também algum hospital vocacionado para atender também as outras especialidades. Hoje em dia você tem pediatra especializado em gastro, em neuropediatra, você tem o pneumologista infantil, tudo isso daí seria possível se montasse um hospital com capacidade cirúrgica e também clínica para fazer essa demanda ficar dentro da cidade de Bauru. E aonde que nós queremos fazer isso? Aqui no centro da cidade você tem um local ali que é onde era aquele antigo prédio do Maxud Plaza. Ali tem 39 anos aquela obra parada, tem 5 andares de estacionamento para baixo. Já está com o piso térreo praticamente pronto. Você colocaria ali, faria um hospital de 3 andares e teria um início do Hospital da Criança. E o mais importante, um prédio suficiente para daqui 200 anos aquilo crescer e ter estrutura física para poder correr. E se alguém está achando que é uma falácia, né, onde vai ter dinheiro? O dinheiro, dá uma olhadinha, entra aí, ó, digita aí no Google e escreve assim, Hospital da Criança de Guarulhos. Eles fizeram isso através de uma parceria público-privada. Em 2 anos já colocaram na rede, já tem os interessados, já começou a construção agora nesse mês de julho. Então, ideias boas que deram certo têm que ser aproveitadas. Né? Em relação ao Hospital do Idoso, a nossa ideia era funcionar ali no Hospital Manuel de Abreu. O Rodrigo Garcia já fez essa inauguração, reformou o hospital, transformou aqui numa unidade de cuidados prolongados. O posto de saúde do lado é de quem que é? É do município, apesar do terreno ser do Estado. Então você conseguiria fazer um grande ambulatório ali para atender os pacientes idosos e também vocacionar o hospital para dar essa cobertura de exames complementares nos pacientes idosos. São mais de 83 mil pessoas na cidade com mais de 60 anos de idade. Já que saúde é um tema bastante importante, eu ainda tenho uma pergunta. Se o senhor poderia detalhar também como pretende melhorar o atendimento na atenção básica e nas UPAs, que tem sido um tópico bastante delicado atualmente. Tá. Em relação às UPAs,
É muito importante você entender que aquilo lá é um local de passagem. A UPA é para atender uma urgência e emergência e você vai ter 3 destinos. Ou você chegou lá já em parada cardiorrespiratória e não conseguiram fazer a ressuscitação, ou você vai ter um atendimento na urgência e emergência, vai ficar no respirador por um certo tempo e necessita de uma vaga de UTI. E a terceira hipótese é você ser curado, né, naquele período que você fica ali no ambulatório, e ter alta para casa. Então, é sempre um local de urgência e emergência. Aonde está o gargalo disso? É na hora que você precisa adentrar aos hospitais, que é na alta complexidade. Então, a nossa ideia é que nós façamos uma parceria com o Hospital de Base, que é quem atende a urgência e emergência de toda a região, e você colocando dinheiro lá, eles iriam fazer um atendimento aos nossos pacientes, aos nossos munícipes, ali onde é o pronto-socorro central, onde era o antigo pronto-socorro infantil. Ali você tem condição de criar 100 leitos ali. Com isso, todos os pacientes que estariam na UPA para internação, eles iriam para aquele local e ali iniciaria o tratamento através do corpo clínico do Hospital de Base. E fica 2, 3 dias, alguns vão para casa, outros vão precisar de UTI, eles mesmos solicitam a vaga ali da UTI. Então, essa parceria seria uma parceria salutar, muito menos onerosa do que você colocar dinheiro em um hospital secundário, porque anunciaram um hospital dia, depois eu bati um pouco na internet, já mudaram o nome, agora para um hospital de baixa complexidade. Espera um pouquinho, você está numa UPA, o doutor pede para internar num hospital de alta complexidade, você vai mandar o paciente para um hospital de baixa complexidade? Você deve estar de brincadeira, né? Não tem sentido. É a mesma coisa que falar assim, nós vamos sair da UPA de Bauru, nós vamos mandar lá para o hospital de Duartina, entendeu? Uma alta complexidade, um paciente entubado, um paciente que precisa de uma cirurgia? Não é assim, gente. Não é assim. E o custo disso para o município seria muito mais alto. Então é muito melhor uma parceria. O município ajuda o Hospital de Base a ter um pouco mais de dinheiro para poder sobreviver, né? Você sabe que sempre um hospital de orçamento é sempre difícil, né? O dinheiro que o SUS paga às vezes não cobre nem os custos hospitalares de alguns procedimentos. E ao mesmo tempo nós resolveríamos a fila dessas internações que beira 60, 70 por dia, do dia para a noite, apenas com uma parceria desse tipo, né? Certo. A outra parte em relação às UBS, né? Você tem, não é as UBS também, as farmácias também. Estamos ouvindo muito o pessoal reclamar que as farmácias estão funcionando só às 13 horas. E aí? A pessoa não fica doente depois disso? Não dá para pegar remédio depois disso? O idoso não pode pegar remédio depois disso? Né? E muitos têm que, às vezes, se locomover muito distante das suas casas para buscar o remédio. Se eu posso, com uma receita médica, pedir para um mototáxi fazer um remédio em casa, qual que é o segredo? Que burocracia é essa que não está dispensando os remédios aos núcleos de saúde? Então nós vamos colocar o dedinho nessa ferida e fazer a população ter mais conforto em relação à distribuição de remédio. Hoje nós temos aí 17 equipes de saúde da família. Os 7 seriam 75. Por quê? Cada equipe dessa funciona atendendo a 4.000 pessoas. Como que a população vai entender? Você tem um bairro que tem, por exemplo, 16.000 pessoas. Aí você vai montar um PSF para atender 4.000? Aí você vai dividir, aí tem rua que você passa uma lista, é só até aqui, ó. Aí o vizinho da frente é atendido e o outro não é atendido, ninguém vai entender um negócio desse. Então você quer abranger um bairro, você tem que contar a população. Ó, aqui não cabe uma equipe só, tem que pôr 4 para funcionar, entendeu? E além dos agentes de saúde, né? Bauru está com 100 agentes de saúde. Pega uma cidade como Marília, por exemplo, tem 400. Entendeu? Então está faltando um pouco mais de sensibilidade por parte do governo para poder fazer a coisa funcionar dentro de critérios técnicos, numéricos, né? Tem que ser proporcional, senão não vai funcionar. Mais uma prioridade que tem aparecido na sua campanha é a questão da geração de emprego. No seu plano de governo, esse tópico é bastante aliado a um foco no setor industrial e tecnológico. Então, o senhor acredita que a cidade tem esse potencial de desenvolvimento nesse sentido? Como pretende trabalhar com isso? Só para você ter uma ideia, nós temos 4 distritos e tem um 5º que a atual prefeita me contestou na última eleição, dizendo que não havia necessidade, que tinha que reformar o que tinha. Ela nem reformou nada do que tinha e nem acabou fazendo o 5º. Mas como já vinha acontecendo o processo natural de passar esses 90 alqueires para o município, foi um processo que veio, graças a Deus ela não falou pelo menos não. Então nós temos aí uma área de 90 alqueires, que é importantíssimo para a cidade de Bauru, para transformar em módulos de pelo menos 20.000 metros quadrados. Porque hoje você tem cerca de 28 áreas ainda disponíveis nos distritos. Para você ter uma ideia,
nesses 4 anos, não teve uma empresa que foi instalada na cidade. Não teve nenhuma. Entendeu? Como é que você quer falar em geração de emprego se você não abre a mão para as pessoas atrair para empresas de grande porte? Vou dar mais uma notícia que eu fiquei sabendo ontem. Perdemos o Mercado Livre, que estava interessadíssimo em se instalar aqui, foi para Marília. Vai ser o maior entroncamento de distribuição do Mercado Livre na América Latina. O pessoal estava aqui, gente, estava fuçando a cidade. Era só ter uma área de 20 mil metros quadrados para ceder, estava feita a coisa. E cadê? Cadê o 5º distrito para poder pegar uma empresa desse porte? Perdemos isso. Só ali, onde você tem ali naquela região do 4º distrito, por mais que tenha só 17 empresas, gera 120 milhões de reais, né, de ICMS para o município. Olha que coisa boa que é isso. Fora a geração de empregos individuais. Então, Bauru precisa acordar para isso, gente. Nós temos que ter múltiplos desses 20 mil metros e numa área dessa de 90 mil metros quadrados é possível atrair grandes empresas. Dr. Raul, a gente chegou nos 15 minutos. Acredito que falamos das prioridades aqui da sua campanha, mas se o senhor agora quiser arrematar e deixar os seus esclarecimentos e considerações finais, inclusive se quiser até fazer um gancho, que no seu plano de governo também o senhor propõe um novo modelo de gestão. Então, trazer como seria essa administração da cidade no seu governo, no futuro governo, caso haja, e o que o senhor espera, essas suas considerações finais. Muito bem. Se você quer ver um governo diferente, é muito fácil. Você vota 20. Votou 20, nós vamos estar lá, né? E aí vocês vão ver o que é um governo diferente. Como é que pode uma secretária de educação sugerir uma compra de um material didático de R$ 735 mil e a prefeita vem e me compra uma palavra cantada na ordem de 5,5 milhões de reais. E ainda com CDs, aquelas mídias antigas. Quer dizer, quem que vai usar isso? Ninguém está usando. Tem que ouvir. Modelo de gestão nova significa você ouvir quem está na linha de frente. Essas pessoas, esses funcionários que são capacitados, estão lá sentindo a burdoada, estão sentindo as dificuldades, é quem vai dizer para você como seria melhor ser feito. E aí você, com os critérios técnicos, né, você chega ali e faz um novo modelo, ouvindo lá na ponta quem realmente está carregando o piano. Tá certo. Muito obrigada, doutor Raul, candidato a prefeito aqui da nossa cidade. E obrigada a você também que nos acompanhou nessa entrevista. Lembrando que até o dia 3 de outubro continuamos com essa rodada de entrevistas com candidatos a prefeito de Bauru, aqui no nosso estúdio, na TV Câmara e acompanhando também pela Rádio Câmara. Muito obrigada e não deixe de acompanhar.